Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui de volta, Heraldo Melo, em Curiosidades da Filosofia. E no vídeo de hoje nós vamos falar das 10 coisas que você não sabe sobre Karl Marx, certo? Vamos falar um pouquinho das 10 coisas que você não sabe, né? Aquilo que você aprendeu pelo seu professor de História, Sociologia, Filosofia, nem sempre ou condiz com a realidade dos fatos, tá certo? Então muitas coisas fez, mistificou-se muito, falou muito sobre Karl Marx. Na verdade, Karl Marx não era nada daquilo do que aparentava ser, apenas as ideias, mas ideias desestruturadas e ideias que não se sustentavam. É igual construir uma casa em cima de areia. Se você construir a casa em cima de areia, a tempestade vai vir e a casa vai cair. E no caso dele, a casa caiu. Tá certo? Então, vamos lá. 10 questões. A primeira questão que nós vamos falar é que ele pregava a divisão entre classes de burgueses e operários, né? Na questão da luta de classe. Mas olha, ele era casado com uma mulher rica, 4 anos mais velha do que ele. Então veja só aí, começa as contradições na vida de Karl Marx. Pregava que o rico deveria dividir, né, que tudo deveria ser dividido em partes iguais com a sociedade, mas que era casado com uma riquinha, né, uma aristocrata da época, tá certo? Só teve um único emprego na vida, porém foi demitido por colocar, né, patrões contra empregado, empregado contra patrão. Ele não fazia outra coisa a não ser a luta, não é verdade? Então ele foi demitido desse jornal e não conseguiu aí emplacar uma profissão de fato, não conseguiu emplacar, ter um nome aí dado em uma profissão. A gente vai ter nas ideias lá na frente e nós vamos falar. 3. Foi sustentado pela esposa, né? Na verdade foi sustentado pela esposa, pelo sogro e pelo amigo rico, viu? Engels. Então ele falava muito do capitalismo, mas era sustentado e ajudado por um amigo capitalista, um amigo dono de fábricas e indústrias. Ele era 4. Veja só, tudo isso acontecendo, né? Mas olha, ele traiu a esposa. O bichinho era danado, viu? Pulou o muro. Traiu a esposa com a babá. Teve um filho com ela, mas não assumiu o filho. Pediu ao amigo Engels, Friedrich Engels, que cuidasse e zelasse e cuidasse desse filho, já que ele não tinha condições, eu não podia criar esse filho, né? Na verdade, ao total ele teve 7 filhos. Desses 7 filhos, 4 morreram ainda na infância. Uma vida, na verdade, miserável, que ele, por não trabalhar, ele não dava o sustento, o provento da casa, sustentado pela esposa, pelo sogro, pelo amigo que dava alguma coisa, e ele só nas ideias, no mundo das ideias. E nem sempre o mundo das ideias traz coisas pra gente, na verdade, né? E dois dos filhos dele, na verdade, quando adulto, tiraram a própria vida, suicidaram, morreram. Então o que pensa nisso? Então veja, 2 filhas, ele acabou perdendo com isso. Passou 16 anos da vida escrevendo o livro O Capital, né? Escrevendo o livro O Capital. Veja, mas ele era, além de tudo, preguiçoso e manipulador. A mulher, coitada, com esse amor, se deixou levar por tudo isso, coisas que poderia ter acontecido na vida dela, ela poderia ter uma vida melhor, não teve, porque ficou vivendo esse amor, acreditou nesse amor que ele mostrou se oferecer e na verdade não deu, né? Então nós estamos aqui nas 5 coisas, vamos agora para 6. A sexta coisa que você não sabe com relação a Karl Marx, aliás, a sexta foi aos 16 filhos, 16 anos que ele passou escrevendo o livro Capital. A sétima coisa é que ele era cristão. Olha só, isso é forte. Ele era cristão, o sujeito era cristão e se revoltou contra Deus, né? Tornando-se discípulo de Satanás.
manipulando, destruindo famílias, tornando a sociedade nesse comunismo diabólico. E isso destrói famílias, destrói crianças, jovens, adolescentes, enfim. Oitava coisa que você não sabia de Karl Marx é que as suas ideias ajudou a matar milhares de pessoas, milhões, aliás, milhões de pessoas mundo afora, com apoio a ditaduras. Ditaduras. Porque assim, você tem que dividir, né? A classe, aquele que tem a sua propriedade privada, não podia ter mais, então ele tem que dividir para o Estado, para que o Estado divida para a sociedade de partes iguais. Isso é injusto. Como é que o sujeito que não trabalha, que dorme até 10 horas, que não faz, não acorda cedo para trabalhar e não trabalha, ele vai ter que receber algo igual ao que acorda cedo, ao que trabalha, ao que se esforça, ao que tira o suor do próprio rosto para ganhar a vida? Na verdade, tem que ser dividido para o sujeito que não trabalha. Não está certo, não é justo. Então as ideias dele não se consolidou por causa disso. Nona parte, né? Nona parte. Queria a morte de um tio. Ele tinha um tio, né, que tinha uma herançazinha. Queria a morte do tio para ficar com a herança. E na carta que ele escreve a Angel, ele diz assim: ele não morreu. Tá vendo? Ele queria a herança do tio, a morte do tio para ficar com a herança. O bichinho era danado, né? Não era peça boa, não. Então Karl Marx foi tão bom, mas tão bom naquele tempo, que morreu sozinho, abandonado. Morreu. O seu enterro foram apenas 11 pessoas para o seu enterro. Apenas 11. Um cara que tinha uma mente extraordinária, uma mente brilhante, manipuladora, né? Mas não conseguia ter seus amigos. E criou uma teoria que ele não conseguia, que era péssimo, na verdade, com as finanças, apesar de ser formado em economia, péssimo com as finanças, gastou o dinheiro da mulher, do sogro, dos amigos, viveu às custas de um e de outro. E pra você ter ideia, teve uma filha dele que faleceu, mais ou menos 1 ano de idade. A filha faleceu, não tinha o caixãozinho, caixinha, para enterrar a filha. Foi preciso doações, foi preciso arrumar algumas coisas para enterrar a filha dias depois que tinha morrido. Então foi um sofrimento muito grande para a mulher dele passar por isso, mas ela passou. Outra coisa que aconteceu com ele interessante foi que ele foi vender os talheres da família, mas quando o comprador viu o brasão com o nome da família, logo chamou a polícia. Era bacana. Mas vamos lá. Na teoria de Karl Marx, tudo é lindo. Na teoria, as ideias dele são ótimas, porém, na prática, elas destroem os sonhos de jovens. Destrói os sonhos de jovens, famílias, sociedade, né? Destrói. Veja só, seu professor marxista, né? Quando falar sobre Marx, apresente os argumentos. Olhe os contra-argumentos, quem era Marx, o que ele foi. Mostra a ele que ninguém vai doutrinar a tua cabeça, meu irmão. Você é um ser que não precisa passar por isso, não. Doutrinar. Mas as universidades é um exemplo, estão cheias de marxismo. Jovens que, bem educados, boa educação, recebem uma boa educação, tem sonhos, planos para o futuro. Ao chegar na universidade, logo são doutrinados pelos marxistas e recebem uma orientação totalmente diferente da que ele recebeu até então. E esse jovem se desvirtua da sociedade, torna-se jovens, por exemplo, preguiçosos, torna-se esses jovens com uma vida louca, uma vida diferente, uma vida sem um futuro. Porque olhando bem, o trabalho é o futuro de todos nós. Sem trabalho não teremos nada, sem trabalho não iremos chegar a lugar nenhum. É preciso que a gente tenha essa ideia de trabalho. É preciso que você tenha essa ideia de que trabalhar é o lugar onde você vai chegar até lá. Então, enfim, antes de que seu professor fale aí sobre colocar Marx no pedestal, que ele é santo, que ele é top, no topo de tudo, diga a ele a história. Na verdade, diga a ele a história desse sujeito que vem tentar manipular
uma cabeça como você, uma cabeça formada. Eu sei que eu vou ter muitos comentários. Comente aí, eu vou ter muitos comentários, professores, colegas meus, marxistas, que vão escrever aí dizendo que eu estou errado, dizendo que eu tô equivocado, que eu não estou certo, como é que eu sou professor de filosofia e falo isso. Mas eles vão me criticar e vão mesmo, pesado. Mas eu digo a vocês, a história tem dois lados. O que está contado nos livros, bonitinho, como está lá, e a história real. A história real é essa. Vou deixar aqui a referência para que você venha pesquisar, para que você veja onde é que está disponível, e que eu não estou falando apenas porque eu não gosto dele, não, pelo contrário. Eu estou falando porque filósofos renomados escreveram a verdadeira história de Karl Marx, tá certo? Então fica na paz, mas se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber novos vídeos e deixa seu like para aumentar a nossa amizade.